E Pai, vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso grande e fiel Salvador. Oração dedicatória, todos em oração silenciosa. 138, versículo de 1 a 2, será uma leitura uníssona. Encontra-se no boletim. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua glória. Amém. Leitura bíblica alternada. Fiquemos de pé. Romanos, capítulo 11, versículo de 27 ao 36. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, mas para que igualmente eles alcançassem misericórdia, ou alcance misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Todos. Porque dele e por meio deles e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmão Rick, ore agradecendo pela porção da palavra lida neste momento. Rick, orar. Ó Cordeiro Santo de Deus. Cadê o outro? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Se liga, Helder. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as tuas maravilhas. Para nós não há maravilha maior do que a revelação de Deus na sua palavra. É aqui que está a vida, é aqui que está o conforto, é aqui que está a exortação, a disciplina, o encorajamento. Tudo está na palavra de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Te declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, dando vitória às nossas vidas. Exaltamos, ó Cordeiro
E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, ou a salvação, né? Que a salvação vem pela fé. Ele exaltado, Rei exaltado. Amém, o nome antigo. Vamos continuar com exaltação ao nome de Deus. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor, louvemos ao Senhor. As mulheres repetem: louvemos ao Senhor. A mulher repete: louvemos ao Senhor. Fica bem bonito. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
cantando Hosana nos céus, diante do Cordeiro. Oh, que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Então nós vamos agora ter uma oração. Irmã Nina vai orar agradecendo a Deus, louvando a Deus por estes momentos. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Espírito de Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na profecia de Jeremias. Jeremias, capítulo 32. Nós leremos os versículos 38, 39 e 40. Jeremias, capítulo 32, versículos 38 ao 40. Acompanhem a leitura, que diz assim: (32, 38 a 40). Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, o que é que eu quero mostrar para os irmãos hoje? O temor do Senhor como bênção da sua aliança eterna. Isso é outra coisa que a gente normalmente lê na Bíblia o tempo todo, especialmente nos Salmos. As promessas de bênção que estão ali, todas elas estão vinculadas ao temor do Senhor. E hoje em dia desapareceu isso, ninguém sabe mais o que é o temor do Senhor, porque também ninguém sabe quem é o Senhor Deus. O Deus hoje é um Deus Papai Noel, e ninguém teme Papai Noel. Todo mundo gosta do Papai Noel, Papai Noel é sempre bem-vindo. Por quê? Porque ele traz presente para mim. É essa visão de Deus na igreja de hoje. Então ninguém tem temor de Deus, porque não sabe quem é Deus. Então nós vamos mostrar aqui, queridos, porque no domingo passado nós falamos aqui da profecia de Ezequiel, e nós mostramos aqui a doutrina da regeneração. Falamos aqui que é Deus quem disse: eu tirarei o coração de pedra, eu colocarei um coração de carne, eu lhes darei um novo espírito, eu colocarei neles o meu espírito, e farei com que eles andem pelo meu caminho e sigam os meus estatutos e os meus juízos. Nós vimos isso aqui no domingo passado. Doutrina da regeneração, lá no profeta, tanto tempo antes de Cristo, não é? E hoje nós vamos ver aqui isso, irmãos. Nós vamos ver aqui que aquela doutrina ali no restante do que nós lemos, já se vê também a doutrina da perseverança dos santos. É Deus quem faz os santos perseverarem em santidade de vida. Ele disse: eu lhes darei depois de dar um coração novo e um novo espírito, eu colocarei neles o meu espírito e farei com que eles andem nos meus caminhos. É Deus quem faz isso. Não é você que é crente porque você quer, não. Você é crente porque Deus quer que você seja. Se não for assim, você não é nada, apenas pensa que é. Então, irmãos, nós vamos ver hoje, como nós falamos domingo passado, essa profecia de Deus lá em Ezequiel nunca se cumpriu em Israel, como um todo. Israel sempre foi rebelde, sempre foi desobediente a Deus. Muito pouca gente foi salva em Israel. Isso é certeza absoluta e a Bíblia nos mostra. Então, irmãos, aí nós falamos que aquela profecia lá de Ezequiel era para a igreja também. Não era só para Israel, era para a igreja também. Ela alcança a igreja, onde continua muito pouca gente sendo salva. Sempre foi assim.
e será assim até Deus voltar. Então, irmão, nós vamos ver hoje essa doutrina aqui, que Deus mostra que a nossa obediência, ou a bênção que Ele nos concede, está atrelada ao temor dEle. E é Ele quem coloca o temor em nós. Ainda tem mais essa. É bênção de Deus o temor de Deus. O que é temor, irmão? É ter medo mesmo. No sentido de respeitar, porque eu sei quem Ele é. Eu sei do que Ele é capaz. Ele é criador do mundo e pode extinguir o mundo a hora que Ele quiser. Como não temer um homem desse? Eu temo um soldado de polícia, porque pode me prender. Aí não temo a Deus. Pode um negócio desse? Por que eu não temo a Deus? Porque eu não o conheço. Eu não sei do que Ele é capaz. Só me disseram que Ele é um Papai Noel que me abençoa e que me ama. Só isso. Mas não me contaram, ou não me explicaram direitinho, que o ódio dele pelo pecado é tão grande, que ele sacrificou o próprio filho, por causa do pecado. Isso não me contam. Falam assim por alto e fica por isso mesmo. Então, irmãos, hoje nós vamos examinar esse temor, como elemento essencial na aliança eterna de Deus com Israel, o que garante a perseverança daqueles a quem Ele salvou. Aqueles a quem Ele salvou, Ele vai colocar o temor no coração, para que esta pessoa ande nos caminhos dEle, e seja abençoada, e abençoe também os seus filhos. Por que é que os pais hoje não têm mais autoridade sobre os filhos? Vimos na aula de manhã hoje aqui, Paulo deu. Porque eles não sabem o conceito de autoridade. Perdeu-se esse conceito de autoridade. Deus não é mais autoridade sobre mim, então eu também não tenho autoridade sobre meu filho. Eu não entendo qual é essa autoridade de Deus sobre mim. Eu não sei qual é o temor de Deus, eu não entendo isso. Então eu também não vou saber passar esse temor para o meu filho. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Então, irmão, nós vimos que essa profecia aqui também nunca se cumpriu em Israel como um todo. Portanto, ela também ainda está em cumprimento na igreja, o Israel de Deus hoje. Na verdade, repito, assim como a promessa da regeneração que nós falamos domingo passado, nunca se cumpriu em Israel como um todo, pouca gente ali foi regenerada. Igualmente, essa promessa aqui do temor a Deus também nunca se cumpriu em Israel, pouca gente ali temeu a Deus. E está escrito, não é só ler o Velho Testamento, é só ler todas as profecias, Deus mostrando isso, que o povo não me teme, o povo me abandonou, o povo me traiu, prostituta, tudo está dito lá. Deus está dizendo lá o tempo todo, as pessoas não vê porque não querem, só vê as promessas de bênção, e as promessas de bênção estão atreladas à vinda do Messias, estão atreladas à salvação, não é a bem-estar social de ninguém, não, estão atreladas à salvação, estão atreladas às duas vindas do Messias, a vinda como Salvador e a vinda como juiz, que eu já preguei aqui também. Pois é, irmãos, isso nunca se cumpriu. Poucos israelitas perseveraram na aliança do Senhor, assim como poucas pessoas em qualquer igreja perseveram na aliança do Senhor. Como eu disse para vocês, está aqui, ó, a igreja se acabando. Por quê? Porque aqui se ensina a palavra, e a palavra não interessa para quem não é crente. As pessoas querem ir para a igreja como uma espécie de diversão. Eu quero ver um culto, eu quero assistir um culto. Eu quero assistir uma banda cantando, eu quero levantar a mão, eu quero não sei o quê. Quer dizer, eu quero me satisfazer. Eu quero satisfazer a minha sensualidade. Eu quero me sentir bem. E para a igreja só para ouvir a pregação do pastor, isso não interessa não. Por que as pessoas não vêm para o estudo bíblico? Só vêm para o culto de domingo. Porque o culto de domingo tem uma espécie de show. É um ritual muito mais bem formalizado. Tem gente tocando, tem gente cantando. No dia de ensino bíblico não tem nada disso. É só o ensino bíblico. Então isso não interessa. E eu já falei para vocês aqui, eu vi uma frase lá no DED. Que frase sábia. Quando se quer fazer alguma coisa, arranja-se um jeito. Quando não se quer fazer qualquer coisa, arranja-se uma desculpa. Ou frase sábia, ou frase certa.
Quando você não tem interesse em fazer alguma coisa, sempre vai aparecer uma desculpa. Vai dar uma dor de cabeça, então eu já não vou, porque vai dar uma dor de cabeça. Você arranja uma desculpa, seja lá o que for. O pinto lá no quintal está piando muito, eu não posso deixar esse pinto sozinho em casa. E você vai arranjar um jeito, uma desculpa, aliás, porque você não tem interesse. Agora, se você tem interesse, você arranja um jeito. Deixa filho com a avó, com a sogra, você dá um jeito, se você tem interesse naquilo. Pede para o vizinho cuidar do pinto, seja lá o que for, da galinha, você dá um jeito quando você tem interesse. Agora, quando não tem, você vai arranjar uma desculpa, seja lá qual for. E quem arranja desculpa para não ouvir o ensinamento da palavra de Deus, está complicada a situação. Bota complicado nisso. Bota complicado nisso. Então, irmão, nós precisamos ver isso. É o Senhor quem põe o temor no coração. Eu temo a Deus, eu não posso fazer pouco caso das coisas desse Deus. Se você tiver uma audiência marcada ou um encontro marcado com um político qualquer aí, um vereador que seja, um delegado de polícia, um juiz, você não vai faltar nem que a vaca tussa. Porque você teme aquele homem. Se eu faltar, vai acontecer, o homem pode me prender, pode me enquadrar na lei. E Deus, que é dono daquele homem, que é dono da lei, que é dono do mundo. Você não teme. Por que você não teme? Porque Deus não colocou esse temor no seu coração. E se Deus não colocou esse temor no seu coração, você não foi regenerado. E se você não foi regenerado, você vai para o inferno. Ah, que palavra dura, pastor. Pois é, mas é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Não interessa se você é crente, se é membro de igreja, se é presbítero, se é pastor. Isso não interessa, isso não tem nada a ver. O temor é uma bênção de Deus que está atrelada à sua aliança eterna. Aqueles a quem eu escolhi, eu vou regenerar. Aqueles a quem eu regenerar, eu vou pôr um coração novo, um espírito novo, como nós vimos no passado. Vou botar o meu espírito nele, para que o meu espírito o conduza. E aqui ele está dizendo, e eu vou colocar o meu temor nele. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Quem teme a Deus vai incutir esse temor nos seus filhos. É isso que está dizendo aqui. Aí mais na frente, olhem só o 40. Farei com eles uma aliança eterna. Você sabe o que é eterno, né? Eterno é que não tem fim. Então essa aliança quem faz é Deus, logo ninguém pode desmanchar. Então Deus está dizendo, eu farei uma aliança com esses que eu escolhi, com esses que eu vou botar um coração novo, com esses que eu vou botar um espírito novo, com esses que eu vou botar o meu espírito, e eu vou botar o meu temor no coração deles, eu vou fazer uma aliança eterna com eles. E olha o que é que diz essa aliança. Segundo a qual, ou seja, essa aliança prevê que eu não deixarei de lhes fazer o bem. E como é que eu não deixarei de lhes fazer o bem? Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha a importância da bênção do temor. Faz parte da aliança eterna de Deus. Quem teme a Deus não o troca por nada. Eu lembro que a gente tinha um cântico, nunca mais a gente cantou aqui, faz muitos anos. Era mais ou menos assim. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Aí o cara chega atrasado. Ele marcou o encontro com Deus, ele canta aqui, mas ele chegou atrasado. Vá chegar atrasado no encontro com o juiz, para você ver uma coisa. Vá chegar atrasado no encontro com a autoridade, para você ver uma coisa. Ou seja, Deus não é autoridade nenhuma na sua vida. Nenhuma. Já que tanto faz eu chegar atrasado no encontro que eu marquei com ele, você está cantando aqui às vezes.
Só que você chega na metade do cântico já, por exemplo. Aí, que Deus é esse? Que você marcou o encontro com Ele e você chega atrasado e não dá a mínima. Ou marca o encontro e nem vem. Porque nós temos um encontro, digamos assim, todo domingo, com os irmãos. Por que eu não venho? Que autoridade é essa? Que eu não tenho o menor temor dela. Olha, irmãos queridos, acerca dessa aliança eterna de Deus, há cerca de um mês atrás, eu li um livro, comentei com Paulo isso. É um pastor americano que a concepção bíblica que ele tem de igreja é muito semelhante à minha. Até no percentual que eu vivo dizendo aqui, ele diz também, eu nunca tinha visto aquele homem. Eu vi ele dizendo na televisão, numa pregação que ele fez, não tem nem 10% de crente aqui dentro. Eu digo, opa, até o percentual que o homem enxerga, o mesmo que eu enxergo na Bíblia. Eu vi esse cara dizendo isso. Mais de 90% de vocês que estão aqui estão indo para o inferno. Ele disse desse jeito, eu digo, caba macho, que nem eu. Pois eu vi ele dizendo, e ele sabe que é verdade, a Bíblia mostra isso. E a vida dos irmãos mostra isso também. Eu vi ele dizendo isso. Então, ele tem uma visão bíblica da igreja muito semelhante à minha. Mas, nesse livro que eu li, ele disse umas coisinhas lá que eu discordei. Ele lá mostra uma distinção entre a aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. E a forma como ele se refere à infalibilidade da aliança, nova aliança com a igreja. Então ele mostra a aliança com a igreja como uma coisa que não tem, é infalível. Por exemplo, uma profecia dessa aqui que ele diz, farei uma aliança eterna, isso é com a igreja, Deus não deixará. Não, isso foi com Israel, não foi com a igreja não. A igreja está aqui também, mas foi com Israel. Então a forma como ele mostra que a aliança com a igreja é infalível, dá a entender, ele não disse não, mas dá a entender claramente no texto dele, que a aliança com Israel falhou. A velha aliança, ele dá a entender claramente nas entrelinhas, como se diz, que a aliança com o Israel não atingiu o fim que Deus queria. É por isso que houve uma aliança nova. Ele dá a entender isso. Alguma coisa não funcionou no plano de Deus com Israel. Ele dá a entender isso no livro. E obviamente eu não concordei com isso. Aí na hora que eu li aquilo, eu lembrei imediatamente de uma professora que eu tive ainda no tempo do seminário, hoje é pastora, da mesma denominação do tal pastor que eu li aqui, e ela afirmava na sala de aula, ela afirmou isso em 2 ocasiões, em 2 disciplinas distintas, distantes uma da outra, meses, mas ela afirmou as 2 vezes. Quando essa professora chegou, eu me lembrei da afirmação que ela tinha feito na aula passada, que ela tinha dado, na disciplina passada que ela tinha dado, não sei quantos meses atrás, pois ela repetiu, ela repetiu na outra aula. E ela disse claramente que o plano A de Deus com Israel falhou. Então Deus lançou mão do plano B. Aí eu vi que a ideia dela era mais ou menos parecida com a do pastor do livro. Quer dizer, Israel deu errado. Com o plano B, Deus lançou o plano B com a igreja e agora não pode falhar. O plano B de Deus com a igreja não pode falhar. E a pobre professora tentava encorajar a gente a não deixar esse plano falhar. Israel deixou. Na ideia dela, ela passava isso, que foi mais ou menos o que eu percebi no livro do homem também. Quer dizer, Israel deixou o plano de Deus falhar, mas a igreja não pode deixar. A boa professora, a ideia dela era nos encorajar, nos exortar. Olha, esse plano da igreja com Deus não pode falhar. Israel falhou. Israel não falhou coisa nenhuma, ele fez o que era para fazer. E Deus sabia disso desde o início. Deus, quando deu a lei para ele, disse para Moisés, eles não vão obedecer. Deus já sabia disso, obviamente. Então não falhou nada, tudo aconteceu de acordo com o propósito de Deus. Não obedeceram a Deus como a gente também não obedece hoje, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Na hora que eu não venho para estudo, na hora que eu não venho para culto, na hora que eu não faço o que tem que fazer, na hora que eu não ensino meus filhos, a mesma coisinha, não tem diferença nenhuma de Israel. E o homem no livro dele deixa claro uma diferença estúpida entre a igreja e Israel. Não tem diferença não, irmãos, é a mesma coisa. A Bíblia mostra isso, não tem diferença nenhuma. Então, irmãos, a visão daquela pobre professora
na visão dela, Deus depende de nós para o seu plano dar certo. Imagine. Para o plano de Deus dar certo, ele depende de nós. É a ideia dela. Essa visão, de pronto, anula totalmente o conceito de eternidade. Essa visão, de pronto, anula totalmente o conceito ou o atributo de eternidade de Deus. Ora, se um plano de Deus pode falhar, então ele não é eterno. E a Bíblia está escrito claramente: Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu Deus do céu, está escrito na Bíblia, então eu não entendo um negócio desse. Como é que uma pessoa dessa é crente? Pastora, professora de seminário. O plano de Deus falhou. É complicado um negócio desse, é muito complicado. Irmãos queridos, se nós entendemos a revelação de Deus, isso implica dizer que nós já fomos regenerados. Isso implica dizer que nós temos plena convicção de que a nossa salvação depende totalmente dele, como nós vimos aqui domingo passado. É ele quem decide soberanamente escolher quem ele quer, é ele quem escolhe soberanamente quem ele quer, é ele quem forma soberanamente a nação de Israel como ele formou. Foi ele quem escolheu formar Israel e disse: eu não escolhi vocês porque vocês são bonitos, cheirosos, maiores. Não, vocês são os piores, os menores, os vermes, mas eu escolhi vocês e pronto. É ele quem regenera a quem ele quer, segundo o seu propósito eterno. Então, quando a gente é regenerado, irmãos, a gente recebe todas essas informações. Se houve uma regeneração de verdade, você recebe todas essas informações. Elas serão aperfeiçoadas com o ensino do pastor. Mas na hora que você é salvo, você sabe que aconteceu um milagre na sua vida. Se você foi salvo mesmo, você sabe que aconteceu um milagre na sua vida. Um milagre do mesmo tamanho do milagre da criação do mundo. Está escrito na Bíblia isso. Aquele que disse: haja luz, ou seja, na criação do mundo, fez resplandecer em nossos corações o Evangelho de Jesus Cristo. Pois é. O mesmo que disse: Lázaro, vem para fora. Pois é, o morto ressuscitou e veio. Então, quando ele fala, o temor vai junto com essa fala. O morto não podia deixar de sair. E quem mandou foi o Senhor da vida e o Senhor da morte. Venha para fora. Ele veio. Ele não pode deixar de vir. Isso é sinônimo de conversão. Exatamente, a ressurreição do morto lá, que diz: Lázaro, vem para fora, e ele veio. Pois a conversão é exatamente isso. Você é um morto que escutou a voz da criação, e essa voz da criação que lhe colocou um coração novo, que lhe colocou um espírito novo, e que lhe colocou o espírito dele junto com o seu. Quando ele disser vem, você vem, e você sabe que foi ressuscitado. Se isso nunca aconteceu na sua vida, sinto muito lhe dizer, você não é convertido. Se não tem o temor de Deus na sua vida, sinto muito lhe dizer, você não é convertido. Irmãos, a nossa salvação está totalmente alicerçada na soberania de Deus. Está totalmente alicerçada na sua decisão eterna, e o seu plano não falha. Eles serão o meu povo, não é eles poderão vir a ser o meu povo, não é eles serão o meu povo. Isso é determinação de Deus. Não é eles poderão vir a ser o meu povo se eles quiserem, não é eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele não disse: a ovelha que achar que deve ouvir a minha voz e me obedecer, ela ouvirá. Não, ele disse: as minhas ovelhas. Ele está falando de um rebanho específico, as suas ovelhas. Ele não está falando do mundo todo, não. Ele está falando daqueles a quem Deus disse: é meu povo, é o meu povo, eu serei o seu Deus.
Pois é, esses vão saber que foram regenerados, vão saber que a sua regeneração depende de Deus, vão saber que a sua vida de santidade, de crescimento em santidade, depende de Deus. Quem vai agir é você, mas é no poder de Deus. Como Jesus disse, em mim nada podeis fazer. João 15:5. Então, irmãos, nós precisamos saber dessas coisas, irmãos. Nós precisamos saber que a nossa salvação depende da fidelidade de Deus à sua promessa eterna. Falei com eles uma aliança eterna. Não é dia tal, deixa eu ver, o ano que vem eu vou fazer um contrato com eles. Não, isso é eterno. Isso é eterno. Na plenitude do tempo, isso foi se revelando no tempo e no espaço, de acordo com o propósito eterno de Deus. Jesus não morreu nem um dia antes, nem um dia depois. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ele morreu exatamente no dia, no minuto, no lugar que Deus determinou, na eternidade. Isso não foi decidido depois, não. Isso foi decidido na eternidade. No tempo e no espaço acontece por nossa causa, porque nós vivemos no tempo e no espaço. Deus não precisa disso. Deus é Senhor do tempo e do espaço. Nós precisamos saber, irmãos, que a nossa salvação depende totalmente da fidelidade de Deus com a sua própria palavra, com a sua própria aliança. Farei com eles aliança eterna. E a concretização dessa aliança foi publicamente exposta na maior cidade do mundo na época em que a cidade tinha a maior população ali por causa da Páscoa, e foi exposto numa cruz. Pronto. Na hora do homem morrer, disse: está consumado. A aliança foi consumada. E agora, quem vai desconsumar uma aliança eterna de Deus? Para as pessoas acharem que pode perder a salvação. Quem acha isso nunca recebeu a salvação. Quem acha isso nunca foi regenerado, não sabe o que é regeneração, não sabe o que é salvação, não sabe o que é eternidade, não sabe o que é poder de Deus, não sabe o que é soberania de Deus, não sabe o que é fidelidade de Deus, não sabe nada disso. Queridos, essa é a razão da minha insistência em ensinar. Embora eu saiba que só aprende quem realmente foi regenerado. Eu sei disso porque a Bíblia diz isso. Só aprende quem foi efetivamente regenerado. Quem não foi vai viver a vida inteira na Bíblia, 100 anos, 200 anos, o tanto que viver e não vai aprender. Ele vai até saber das coisas intelectualmente, mas muito por cima. Muito por cima. Ele não vai saber nunca, porque ele não recebeu. Ele não recebeu um coração novo, não recebeu um novo Espírito, muito menos o Espírito de Deus junto com o Espírito dele. Não vai nunca. Ele vai até cumprir algumas regras da igreja, do pastor, então, mas não quer dizer nada. Não passa disso nunca. Olha, irmãos, eu insisto no ensino doutrinário, porque eu vejo as coisas aqui na igreja, nos poucos irmãos que ainda vêm. Eu sei como os irmãos vivem em casa, mesmo sem ter ido na casa de algum irmão, eu sei como ele vive lá. A gente não conversa, eu não vejo o comportamento. Eu sei o comportamento na igreja, e pelo comportamento da igreja você sabe o comportamento de casa. Porque na igreja todo mundo é santo. Na igreja todo mundo é crente. Mas o temperamento da pessoa aqui, a forma como a pessoa fala aqui, a forma como ele se comporta aqui, a gente que já tem uma certa idade, uma certa experiência e um certo estudo, a gente faz essa pessoa age assim, 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 assim. E pode ir lá ver que é exatamente desse jeito. Por que eu insisto tanto, irmãos, em ensinar? Porque não se pode conceber um regenerado que não persevere em seguir o caminho de Deus. Deus disse aqui: eu polei o meu temor para que eles andem no meu caminho. É o temor de Deus que vai fazer com que a gente não se afaste do seu caminho. Nunca se apartem de mim. Colocarei o meu temor no coração deles para que eles nunca se apartem de mim. Está escrito aqui, atenção, isso é palavra de Deus, Jeová.
é que eu não tenho temor de Deus? Esse Jeová é sem palavra, então. Não se pode conceber um regenerado que não saiba que o temor é uma dádiva de Deus atrelada à regeneração, atrelada à sua aliança eterna. Não se pode conceber um regenerado que não considere que a aliança eterna de Deus prevê que, como igreja, levaremos uma vida de santidade em um só coração e um só caminho. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Cadê o só coração e cadê o só caminho da nossa igrejinha? Cadê o temor de Deus repassado para os seus filhos? Cadê a bênção de Deus na vida dos irmãos, quando a gente sabe que é a confusão maior do mundo, é uma agonia, é um desassossego? Pois é, por quê? Falta tudo, inclusive paz, tranquilidade, harmonia no lar. Tem coisa errada, obviamente. Não se pode conceber um regenerado que imagine ser possível andar em santidade sem conhecimento da doutrina. E este regenerado não vem aprender a doutrina. Não se pode conceber um regenerado que não saiba que só se aprende a doutrina, como qualquer outra disciplina secular, estudando. Eu já disse aqui em outras ocasiões, nós nos preocupamos com nossos filhos, vamos levar no colégio, vamos buscar no colégio. É um cuidado maior do mundo, passa roupa, é livro, compra livro, às vezes nem dinheiro tem, mas dá um jeito, compra o livro e dá um jeito e tal. Mas o temor de Deus, zero. Não traz o filho para a escola dominical. Se tiver uma revista de escola dominical para comprar, pastor, não tenho dinheiro não para comprar essa revista. Mas o livro secular tem que ter. Irmãos, eu não estou falando grego nem dizendo, o que eu estou falando é tudo lógico, lógica. O que é mais importante para mim? A formação secular do meu filho, e não a formação para a vida eterna. O que quer dizer isso? Eu nunca entendi a regeneração. Eu não tenho o menor temor a Deus, embora diga que tenha, embora diga que sou crente. Mas a minha vida prova que não. É essa minha agonia como pastor dessa igreja, e como pastor de qualquer igreja que porventura eu venha a ser, embora, a não ser que Deus mude as minhas concepções, eu não serei pastor de outra igreja a não ser esta aqui. Aqui na profecia de Jeremias, queridos, um pouco antes, nós lemos aqui o capítulo 32, lá no capítulo 31, o Senhor promete a graça do conhecimento completo aos seus eleitos. Capítulo 31, versículo 34, está escrito assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Atenção, isso é promessa de Deus, que obviamente nunca se cumpriu em Israel, a não ser para muito poucas pessoas.
Do mesmo jeito que nunca se cumpriu para a igreja, está se cumprindo aos poucos em muito poucas pessoas. Na verdade, essa promessa aqui que ele está dizendo para Israel aqui, ó, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Isso ele disse com Jeremias. Mas lá em Oséias ele disse, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E agora? Deus se contradisse na Bíblia? Uma hora ele diz que vai dar todo o conhecimento ao povo e que todos o conhecerão. Na outra hora ele está dizendo, meu povo não me conhece e é por isso que está sendo destruído. E ainda diz mais por que está sendo destruído. Porque tu, sacerdote, não ensinas a lei. Os pastores corruptos que continuam hoje do mesmo jeito. Deus se contradisse? Não, absolutamente não. A realidade do povo, tanto em Israel quanto na igreja, sempre foi e sempre será um afastamento cada vez maior de Deus. Foi Jesus quem disse, quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Essa pergunta exige a seguinte resposta, não, Senhor. Ou então, Senhor, provavelmente não. Provavelmente o Senhor não encontrará mais fé na terra. Ou seja, cadê a igreja? Acabou. Como Israel acabou também praticamente no Velho Testamento. Está lá aquela porcaria hoje, lutando até hoje pelo poder de Deus, que Deus tem um trato com aquele povo e vai levar esse trato até o fim, com certeza. O remanescente fiel vai sempre ter. Alguém é convertido ali, vai sempre ter. Ele não prometeu, então ele vai cumprir. E a mesma coisa acontece com a igreja. Tem gente que pensa que aquele Israel que está lá é todo mundo salvo. Não, é muito pouco, como sempre teve na história de Israel o tempo todo. Deus disse isso, Jesus também, nem por ser filho de Abraão, nem por ser israelitas, aliás, são filhos de Abraão. Filho de Abraão é sinônimo de filho na fé, ou seja, salvo. Nem por ser israelita, nem todos são filhos de Abraão. Muito bem, irmãos, então, olha só. A realidade do povo de Deus, tanto em Israel como na igreja, sempre foi o desconhecimento de Deus. Sempre foi um desinteresse total pela lei de Deus. É só ver os profetas no Velho Testamento, o tanto que eles insistiram, 40 anos tentando ensinar o povo como Jeremias, e o povo não deu ouvido a Jeremias. Isaías, Ezequiel, todos eles, Osés, todos eles chamando a atenção, e o povo nunca deu a menor trela. Hoje é diferente? Não, é do mesmo jeito. Só que Deus prometeu aqui uma aliança com o meu povo. E eu vou ensinar esse povo. E eu vou pôr o meu temor nesse povo, para que esse povo não se afaste de mim. Pois é, irmãos, esses poucos lá do Israel velho, que foram salvos, capítulo 11 de Hebreus, cita o nome de alguns deles, Abraão, Moisés, Sansão, Raabe, não sei quem lá. Presta atenção, na mesma relação tem um Abraão e tem uma Raabe. O pai na fé e uma prostituta. Pois é isso que quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Quem ele salva, não interessa se é o pai na fé ou se é uma prostituta. Ele salvou, são salvos do mesmo tanto. Muito bem, então, irmãos, está lá a relação desses irmãos. E o profeta, escritor de Hebreus diz, na verdade uma nuvem de testemunhos, é muita gente, claro, desde o início até hoje é muita gente. Homens dos quais o mundo não é digno, e não viram o que nós vimos. Nós vimos o cumprimento da aliança no está consumado. Nós vimos Jesus aqui, é isso que ele está dizendo, eles nunca viram, mas creram, pois nós vimos. E esses homens que creram e estão aguardando até hoje o dia da consumação, sem nós, olha a nossa importância. Sem nós, ou seja, a aliança é a mesma, velha aliança e nova aliança, é só para efeito didático, Deus ensinando para nós, mas é a mesma. Então aqueles irmãos na fé, lá do Velho Testamento, Davi, Salomão e companhia limitada, Samuel e tudo, estão esperando por nós, sem nós eles não serão glorificados. Só quando completar
a quantidade desse meu povo, que eu farei uma aliança com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Enquanto tiver faltando um sequer aqui, Deus não fechará a sua aliança, e Abraão não verá a glória de Deus. Adão não verá a glória de Deus, enquanto não entrar o último eleito de Deus, que vai entender esse temor, que vai entender que deve toda a honra e toda a glória e toda obediência a Deus. Enquanto não fechar o último, essa aliança não estará fechada. Hebreus 11, 39 e 40, está escrito isso que eu disse agora aqui. Enquanto esse dia não chega, até que o Senhor Jesus venha como juiz, julgar vivos e mortos, buscar a sua igreja, buscar esse povo eleito com o qual Deus fez uma aliança eterna, os regenerados de verdade terão um só coração e um só caminho. Terão o temor de Deus no seu coração, para que tudo lhe vá bem, a eles e aos seus filhos. Foi Deus quem prometeu isso. Quem vai desprometer? Esses regenerados sempre buscarão um conhecimento contínuo de Deus, para chegar nesse ponto aqui que Deus disse, ó, todos me conhecerão, do menor ao maior. Não precisará mais ninguém ensinar a ninguém, todos me conhecerão. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Para quê? Para que me temam todos os dias. E para que é que eles têm que me temer todos os dias? Para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Meu Deus do céu! Só entende isso aqui quem é um regenerado. Quem não é, ele escuta, entra aqui e sai aqui. Não serve para nada esta palavra. 39 e 40, eu falei que está escrito lá que aqueles santos da velha aliança continuam aguardando por nós para serem glorificados. Enquanto não se completar esse povo de Deus, que é composto de judeus e gentios, que faz parte daquele salmo, daquela parte romana que nós falamos aqui, Deus colocou eles na desobediência para salvar vocês, agora que salvou vocês, assim como todo mundo era desobediente, ele usará de misericórdia com todo mundo quem? Gentios e judeus, não é todo mundo não, é que os eleitos dele tanto são judeus, os da aliança velha, como gentios da nova aliança, só isso. Então, irmãos, prestem atenção. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Isso aconteceu com Israel? Israel viveu assim? A Escritura afirma que não. Viveu exatamente numa situação contrária disso. E a igreja que nós conhecemos vive assim? Todos nós sabemos que não. Porém, também sabemos que a aliança de Deus é eterna e que aqueles a quem Ele escolheu, desde a eternidade, haverão de ser chamados no tempo oportuno, haverão de ser justificados pela justiça do Cordeiro na cruz do Calvário, haverão de ser santificados pelo poder do Espírito que Deus colocará junto com o Espírito novo que Ele deu, terão o temor de Deus na sua caminhada cristã, terão um só coração e um só caminho, e abençoarão os seus próprios filhos até chegarem na eternidade. Paulo explica isso bem direitinho em Romanos 8, 39 e 40. Aliás, Romanos 8, 29 e 30.
Como diria o meu professor, pois é, irmãos, ainda que a maioria dos israelitas, ainda que a maioria da igreja não se enquadre na aliança como Deus disse aqui, fato evidenciado pela vida de Israel e pela vida da igreja em todos os tempos, pela conduta das pessoas, há um povo eleito. No meio dessa perdição, há um povo eleito. Um povo que sabe dizer: o Senhor é o meu Deus. Mas também sabe dizer: eu sou o povo dele. O Senhor é o meu pastor. Mas sabe dizer: eu sou ovelha do pastor. Então todo mundo quer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, mas você é a ovelha do pastor? Você segue o pastor? Não, então você não é a ovelha dele. Nem ele é seu pastor. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Todo mundo quer dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, mas você é a ovelha do pastor? Você ouve a voz dele e o segue? Não, então ele não é seu pastor, coisa nenhuma. Isso são coisas tão lógicas, afirmações tão lógicas, deduções tão lógicas. Sabemos, queridos, que há um remanescente de Deus em toda a história da humanidade, que Ele mesmo incluiu em uma aliança eterna. E por ser eterna, pela soberania de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pelo seu grande poder, nada será capaz de impedir que essa aliança chegue a termo, chegue ao seu final, com o seu povo lá completinho, sem faltar nenhum. Nem terá nenhum que pensa que é, mas não é. Segundo a promessa do Senhor Deus aos seus eleitos, aqueles que Ele mesmo inclui na sua aliança eterna, Ele diz que jamais deixará de lhes fazer o bem. E como é que Ele vai garantir isso? Qual é o bem prometido? Aqui é que eu quero insistir nisso. Vejam que coisa tremenda. Lembrando que tremendo é aquilo que faz tremer, é aquilo que causa temor. Pois é, esse é Deus. Nada causa tanto temor e faz tremer como Deus. Os montes tremem diante da sua voz, o mar se acalma na sua voz. Meu Deus, será que eu entendo isso? Para fazer pouco caso desse Deus? Pois é, irmãos. Vejam que coisa tremenda. Qual é a essência desse bem que Deus promete fazer ao seu povo? Vou repetir: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Qual é o bem? Porei o meu temor no seu coração, para que não se apartem de mim. Meu Deus do céu. Eu não tenho esse temor de Deus. Pois é, você não faz parte da aliança. Simples assim. E nós precisamos prestar atenção para essas coisas. Por que eu falo isso? Eu quero expulsar o povo da igreja? Não, Jesus fez isso também. Uma vez um irmão me disse aqui: pastor, a sua pregação é um anti-marketing do evangelho. Isso, até que enfim você disse alguma coisa que preste. Aliás, não é anti-marketing do evangelho, não. Foi o que ele disse? É um anti-marketing da... Como é que o pessoal diz isso? De missões. Digo isso, essas missões como é feito aí, isso é fajuta. Missão verdadeira é dizer: arrependa-se. Arrependa-se.
Foi isso que Jesus fez aqui. A pregação de Jesus foi só isso. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado entre vós. A pregação dos profetas lá em Israel foi: arrependei-vos, olha a lei de Deus, arrependei-vos. Voltai-vos para Deus. Era essa a pregação. A pregação de João Batista: arrependei-vos, eis o Cordeiro de Deus. A pregação de Paulo, dos profetas, vão ler Atos. Vão ler qual é a pregação em Atos. Arrependei-vos. Pedro, depois da sua pregação: irmãos, e agora o que é que nós faremos? Arrependei-vos. Paulo, quando foi preso: estão me prendendo de quê? O que eu preguei para esse povo aqui foi chamando-os ao arrependimento, mostrando a esse povo que Jesus é o Salvador. Foi isso que eu preguei. Por que estão me prendendo? Tem alguma coisa que eu seja culpado? Pode me matar. Mas se não tiver, o que eu fiz foi isso. Foi pregar arrependimento. Está escrito lá em Atos. Vamos ler Atos. Mas essa carta apostólica não é pregando nada para ninguém. Não crente. Carta apostólica é ensinamento para a igreja. Carta apostólica não visa converter ninguém. Elas são cartas escritas para igrejas, supostamente para pessoas já convertidas. São cartas de discipulado, para que conheçam a Deus e não se apartem do seu caminho. Exatamente, Paulo estava fazendo o que Jesus mandou: fazei discípulos. Não foi isso a ordem de Jesus para os seus discípulos? Fazei discípulos. Pois é, as casas apostólicas são para isso, para fazer discípulos. Não são para converter ninguém, não. Ou seja, queridos, como nós vimos aqui: porei o meu temor no seu coração para que não se apartem de mim. A essência do bem que Deus promete fazer ao seu povo eleito é colocar o seu temor no coração desse povo, para que eles nunca se apartem dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe que somente quem o teme o obedecerá completamente. E Deus sabe que só o temerá quem o conhece completamente. Então, quem o conhece completamente, o temerá completamente, e por causa desse temor, Deus lhes fará o bem e aos seus filhos, porque uma pessoa que tem o temor de Deus, ele vai ensinar esse princípio de autoridade ao seu filho. Por quê? Porque ele vai viver esse princípio de autoridade. A aula de hoje de manhã e domingo passado tratou disso. Irmãos, foi assim que aconteceu com Josué e Caleb. Vocês lembram da história lá dos espias? Quando chegaram lá, já pertinho de Canaã, vão 12 espias, um de cada tribo, dos 12, vão lá espiar a terra. Foram lá espiar. Viram que eram gigantes, a terra era boa, mas era habitada por gigantes. Voltaram lá apavorados. 10, vão matar nossos filhos, nós somos igual gafanhoto na frente deles. Só Josué e Caleb tinham o temor do Senhor. Só Josué e Caleb conheciam o poder de Deus. Não, Deus nos dará vitória. Só eles dois foram abençoados e os seus filhos também. Só eles dois entraram no descanso. Os outros Deus matou. Não entraram no descanso. O descanso do Velho Testamento, lá a terra de Canaã, prefigura a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Então, aqueles que não entraram na Canaã daquela época, e Deus disse: eu vou barrar vocês, aquilo aí prefigura o nosso barrar também aqui. Quando chegar lá diante do Senhor, no último dia, ele diz: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Então, irmão, nós precisamos saber o que é ser crente. Eu não faço de conta que sou pastor, jamais farei isso. Eu não sou político, eu não sou animador de auditório, nada. Eu sou pregador da palavra e mestre da palavra para ensinar os irmãos. Como diz Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim aconteceu com Samuel, ainda menino. Quando eu ensino para esses meninos aqui na minha sala ali, eu digo: olha, se vocês estão pensando que menino se converte, estão muito enganados. E já disse para eles tudinho lá: vocês não são crentes. O comportamento de vocês evidencia que vocês não são crentes. Já disse para ele lá. E eu estou aqui lutando para ver se vocês entendem isso.
É de partir o coração, com base no que nós estamos falando aqui hoje. É de partir o coração. Um menino com 12, 14 anos ali na minha salinha não sabe achar um livro na Bíblia, um versículo na Bíblia. Detalhe, menino nascido e criado em família da igreja. Não sabe onde fica, não sabe. Você diz, acha aí Mateus, ele vem procurar aqui no Velho Testamento. Meu filho, Mateus é no Novo Testamento, meu filho. Ele não sabe nem o que é Novo Testamento. Então é complicado o negócio. Como é que pode um menino, filho de uma família evangélica, nascido e criado na igreja? Aí eu digo para eles, olha, provavelmente os pais de vocês também não são crentes. Eu digo desse jeito, porque eles nunca ensinaram vocês. Eu não afirmo, eu digo provavelmente. Vocês não são crentes, nem os pais de vocês. Se eles fossem, eles teriam ensinado para vocês. Aí eu digo, cobrem dos seus pais. Peçam aos seus pais, papai, cadê o ensinamento bíblico? Mamãe, cadê o estudo bíblico? Mamãe, cadê a oração comigo antes de dormir? Mamãe, cadê a oração comigo de manhã cedo, como minha mãe fazia? Eu digo para eles, cobrem dos seus pais. Todo domingo eu digo isso lá dentro. Quando eles vêm. Quando eles vêm, que vem um domingo, falta 8. Filhos de crentes. Irmãos queridos, isso aconteceu com Samuel ainda menino, Daniel ainda rapazinho, Davi ainda rapazinho. Então quem pensa que menino não se converte está muito enganado. Isso é coisa de psicologia, dizer que o menino não tem entendimento. Tem sim senhora. Eu conheci um menino com 8 anos de idade crente, mas crente. O menino tinha um temor de Deus, sabia ler a Bíblia, sabia procurar, sabia. O menino vivia, orava, menino crente. Ele sabia o que estava fazendo. Olha, irmãos, foram muito poucos em Israel. Você quando vê a história de Israel, você vê que foram muito poucos os que temeram a Deus. São poucos na igreja? Sem nenhuma dúvida. O Senhor Jesus afirmou, poucos são os eleitos. E quando voltar o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Ele mesmo responde, quando voltar o Filho do Homem, será como nos dias de Noé. O povo estará casando, se dando em casamento, ou seja, vivendo sua vida do jeito do tempo do povo lá de Noé, e só escapou Noé e a sua família. Então ele me responde a pergunta dele. Mas acontece que ele também garante que eu vim aqui buscar um rebanho. E o meu rebanho não é apenas desse aprisco, ou seja, não é apenas entre os judeus, também tem entre os gentios, quem não é judeu. E eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes darei a vida eterna. Pronto. É isso que eu quero saber, irmãos. Essa minha luta que eu queria que todo mundo aqui tivesse certeza de que eu faço parte desse rebanho. Mas não só de boca, com a vida. A sua vida evidencia isso, irmão? Jesus garante que tem um rebanho que ele vem buscar. Pois é esse povo a quem Deus diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus não estava se referindo aqui somente a Israel, porque isso não aconteceu com Israel. Aconteceu com algumas poucas pessoas e continua acontecendo com poucas pessoas ao longo da história da humanidade. E cada tempo que passa, quanto mais o tempo passa, menos pessoas. Por quê? Porque se perdeu totalmente a noção de autoridade. Filho não obedece pai, pai não tem autoridade sobre o filho. Por quê? Porque não conhece o princípio de autoridade divina. E se não conhece, vou repetir, se não conhece esse princípio de autoridade divina, é porque Deus, aquele que salva, aquele que santifica e aquele que glorifica, não colocou o seu temor no coração, como ele promete aqui que fará com o seu povo.
Não é você que consegue esse temor porque você quer, não. Portanto, irmãos, vamos terminar chamando os irmãos a fazer uma autoavaliação à luz dessa palavra. Eita, que palavra dura. Pois é, mas é a palavra de Deus. Eu faço parte desse povo de Deus. Ele realmente é o meu Deus. Eu sei quem Ele é. Eu temo e tremo diante da sua palavra. Como igreja, nós temos um só coração e um só caminho, ou a gente só se vê aqui no domingo, malamar, como se diz, termina o culto, não fica nem para conversar aqui no cafezinho, ou seja, não tem o menor prazer em conversar com os irmãos, participar de alguma coisa com os irmãos. Nós temos um só coração e um só caminho. Esse caminho é Jesus. Como pais, nós conhecemos o princípio de autoridade pelo temor de Deus e repassamos esse ensinamento aos nossos filhos para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos. Ou criamos filhos mal criados, mal educados, desobedientes, como se isso fosse normal. Mas hoje é assim, pastor. É? Sempre foi. Sempre foi. Claro que vai ficando pior, por quê? Porque o mundo, a igreja se mundanizou, mas o mundo é mundo que jaz no maligno desde lá daquele tempo. Desde o tempo de Adão. Mudou não. Não tem mais diabo do que tinha naquele tempo, não. Não tem mais demônios do que tinha naquele tempo, não. Não tem mais pecados do que tinha naquele tempo, não. O que aumentou foi só o conhecimento, a tecnologia, informação, foi só isso. E a psicologia que foi criada para enaltecer o homem. Então, o homem agora, não, a psicologia é a ciência do egoísmo. Claro que ela é usada com fins proveitosos também. Agora, quem é crente sabe até onde é que ele pode seguir um aconselhamento de um psicólogo, ele sabe disso. Ele sabe até onde o psicólogo pode ajudá-lo e até onde esse ensinamento psicólogo está indo contra os ensinamentos de Deus, e eu não posso seguir isso. Quem é crente sabe perfeitamente, porque conhece Deus. O psicólogo é de Deus? É, independente dele ser crente ou não, macumbeiro que ele for. Ele é um cientista, ele é um profissional e está a serviço de Deus, ele saiba ou não. E ele pode cuidar de mim. Agora eu tenho que saber até onde é que eu posso atender aquilo que ele está dizendo. Eu já fui a um psiquiatra que ele mandou eu comprar um saco de boxe, quando eu tive o AVC, e eu sou muito preocupado com as coisas, e eu me cobro demais, e ele disse, olha, você tem que ser mais irresponsável. Eu digo, está difícil, doutor, está difícil, mas você vai ter que ter, e você vai ter que... Eu não sou de explodir com ninguém, eu não sou de esbravejar com ninguém, eu não sou de fazer isso. Você vai ter que fazer agora, para você botar, senão você vai ter outro AVC e vai morrer. Depois deixa eu morrer. Não, compre um saco de boxe, bote na sua casa, e toda vez que você tiver uma raiva de alguém, você imagine aquela pessoa no saco de boxe e diz, doutor, tenha paciência, doutor, eu sou homem crente. Não, mas isso aí é uma técnica mesmo. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, fui consultar um psiquiatra crente, da igreja do meu irmão, e contei para ele isso. Ele disse, meu irmão, essa é uma técnica realmente da psiquiatria e funciona. Obviamente nós somos crentes e eu não vou dizer para você fazer isso, mas é uma técnica que a gente recomenda mesmo para as pessoas. Pois então eu sei que eu vou morrer mesmo, porque eu não vou fazer um negócio desse. Pois é, o cara me aconselhou e o outro lá confirmou. Então, irmãos, olha, como igreja, como pais, como povo de Deus, nós temos observado essa profecia aqui? Temos o temor de Deus em nossos corações e ensinamos isso aos nossos filhos para que nunca se apartem de Deus, para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos, para que nunca, repito, para que nunca nos afastemos dele, para o louvor da sua glória. E para isso que nós fomos criados,
e recriados para o louvor da glória de Deus. E só faremos isso se formos regenerados por Ele, recebermos o seu temor em nosso coração e andarmos de acordo com esse temor, para não nos afastarmos do seu caminho, para ensinarmos isso aos nossos filhos, para que tudo se vá bem na nossa casa, na nossa família, com nossos filhos, na igreja, andando todos em um só caminho e um só coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia! Palavras do bom Deus de amor. Ele salva o pecador, aleluia! Salva até por meio de um olhar. Já, Helder? Eis mensagem do Senhor, aleluia! Palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia! Salva até por meio de um olhar. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida Ele entregou, aleluia, dará a Deus. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui nos traz, aleluia, convertemos já a santa dor. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Que maravilha, queridos. Olhem, vou lembrar vocês, já estejam em oração, nós vamos passar aqui um mês ou mais de mês, nós vamos ter que eleger presbíteros e diáconos aqui na igreja, e a gente tem dificuldade aqui, que vocês sabem disso, né? Temos poucos irmãos do sexo masculino e entre esses poucos, alguns não têm as condições necessárias para exercer o oficialato, por questão de saúde, alguns, outros por questão de conhecimento, que nunca se interessaram para crescer no conhecimento, então a gente de fato não pode. Então orem por isso. Domingo que vem nós celebraremos a Santa Ceia, não é? Esse domingo, como a gente já combinou, quando o domingo cair no primeiro dia ou no segundo dia do mês, as pessoas ainda não receberam seus salários, aí às vezes ficam com vergonha de vir para a igreja e não trazer a ajuda para a cesta básica dos irmãos que a gente abençoa com essa cesta básica. Então, quando acontece de cair no primeiro, segundo dia útil, assim, primeiro, segundo dia do mês, que não teve dia útil ainda para a pessoa receber seus salários, então deixa para a semana que vem. Tá certo? Olhem os irmãos que continuam aqui. São pessoas que têm doenças aqui que normalmente são doenças crônicas, doenças já decorrentes de algum, por exemplo, AVC. Não tem, mas a pessoa fica sempre debilitada. Lembrem de Milena. Milena está em tratamento já seríssimo. A gente sabe que o tratamento de quimioterapia gera uma série de efeitos colaterais. Milena está em casa com a boca cheia de afta, é um negócio complicado. Então orem
para que Deus dê conforto a Milena. A gente sabe que é assim mesmo, e ela também sabe, ela está muito bem consciente do que está acontecendo, a gente sabe que é assim mesmo, e é assim que Deus age também. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o nosso querido Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo nos salvou, a comunhão do Santo Espírito que nos conduz em santidade de vida, seja com todos vós, Igreja de Deus aqui reunida, hoje e sempre. Amém. Vamos agora tomar